Olá, bom dia. A gente vai falar sobre o início e o desenvolvimento da física quântica. Bom, quem deu início à física quântica, que foi a junção da eletrodinâmica, que foi o estudo do calor, com o eletromagnetismo, o estudo da radiação, foi Planck. Planck foi um jovem alemão que gostava de estudar música, entretanto se formou em doutor em física aos 21 anos. Na época que Planck se formou em física, as duas áreas da física que mais se estudava eram a eletrodinâmica, o estudo do calor, como eu tinha dito antes, e o eletromagnetismo, o estudo da radiação. Mal ele sabia que seria o autor da física quântica, juntando essas duas grandes áreas da física. Bom, em 1900, ainda se tinham dúvidas intrigantes sobre a emissão de energia radiante. Existiam vários cálculos e resultados, mas que não eram possíveis serem explicados com os conhecimentos que se tinham até esse momento. Então, Planck, já com idade avançada, já aos 42 anos de idade, resolveu criar o que ele chamou de um ato de desespero para poder explicar esses cálculos que ainda não se tinham respostas. Bom, sim, ele hipotetizou que um objeto, ao emitir uma energia radiante, ele perdia uma determinada quantidade de energia que não era constante, mas que saía em pequenas porções, denominada de quanto. Através disso, ele hipotetizou que um quanto era diretamente proporcional à frequência de onda que esse objeto emitia essa energia. 5 anos depois, Einstein também deu um grande passo. Ele propôs que a energia é adicionada a um ponto, assim como a luz também, ela existe em forma quantizada, os corpúsculos, que depois seriam chamados de fótons. Einstein também criou a teoria da relatividade e explicou o efeito fotoelétrico, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Devido a essa descoberta do Planck, ele ganhou o Prêmio Nobel de 1918. Antes, como eu já tinha dito, antes da física quântica, ou também chamada de mecânica quântica, se tinha a mecânica clássica, que se baseava em dois fenômenos, os das ondas e os das partículas, que são distintos entre si. As partículas são pequenos objetos análogos a balas, que possuem massa e de dimensões definidas. E elas funcionam através das leis de Newton. Elas se deslocam em linha reta contínua até que se haja um interferente que atue sobre ela e a faça parar. As ondas, analogamente às partículas, como a gente pode ver no cotidiano, como as ondas do mar, elas são fenômenos que se propagam e mesmo que encontrem um objeto que as tem de impedir, elas conseguem ultrapassar. Bom, como pode ser visto, ondas e partículas elas são distintas e a teoria de uma exclui a teoria da outra. Só que por muito tempo não se conseguia explicar o comportamento da luz, se era totalmente onda ou se era totalmente partícula. Aqui está a constante do Planck, a fórmula da constante do Planck. A constante é o Hzinho, que é o resultado do quociente da energia radiada pela substância sobre a frequência de onda emitida. Todos os estudos, leis e princípios feitos de 1900 a 1920 estavam dentro do mundo quântico, dando origem à física quântica, que é a área da física que estuda as dimensões atômicas e subatômicas dos elementos e atômicos e das ondas magnéticas e as interações que ocorrem entre átomos, elétrons, prótons e outros tipos de partículas. Bom, a teoria dual da luz. Como eu tinha dito, há muitos que tentado explicar o comportamento da luz, só que em alguns casos uma teoria valia e outros não. A primeira teoria utilizada para tentar explicar o comportamento da luz foi a teoria de Newton. Newton acreditava que a luz ela se comportava como uma partícula, um fóton. Esse é o modelo corpuscular, só que ele era extremamente limitado, não conseguia explicar diversos tipos de fenômenos. Tempos depois, Maxwell
conceituou a luz como um efeito eletromagnético, um modelo ondulatório, que conseguia explicar uma gama de fenômenos. Entretanto, para outros, era muito superficial, como no caso do efeito fotoelétrico que Einstein descobriu. Bom, o que era o efeito fotoelétrico? Ele analisou que ao emitir uma onda eletromagnética a uma placa de metal, instantaneamente havia um salto de elétrons nessa placa. Só que, segundo a teoria de Maxwell, a teoria ondulatória da luz, isso não aconteceria instantaneamente, aconteceria após um certo intervalo de tempo. Então, ele não conseguiu explicar totalmente, Maxwell, o porquê que o elétron era instantaneamente liberado. Só que Einstein ele utilizou todos os estudos de Newton, da teoria corpuscular, com os estudos de Maxwell, da teoria ondulatória, para explicar o efeito fotoelétrico e assim descobrir o efeito dual da luz. Bom, ele disse que para que uma onda eletromagnética fosse incidida numa placa e essa liberasse os elétrons, era necessário que ela funcionasse como uma partícula, o efeito corpuscular. Bons estudos de Planck, sobre a constante de Planck, de Einstein, de Bohr e de outros autores, levaram ao descobrimento do comportamento dual de diversos tipos de elementos atômicos e de ondas eletromagnéticas, como no caso da luz. Com exceção da física quântica no mundo moderno, descobriu-se que o fóton se comporta de maneira dual, ou seja, ele se comporta tanto como partícula, tanto quanto onda. Só que, a princípio, pensava-se que apenas o fóton se comportava dessa maneira. Foi aí que Brugge, em 1924, em sua tese de doutorado, lançou a hipótese de que, se o fóton se comporta de maneira dual, outras partículas como elétrons e micropartículas também podem se comportar de maneira dual. Foi assim que, matematicamente, ele expressou essa teoria nessa expressão aqui, que é o momento é igual à constante de Planck dividido pelo comprimento de onda. O experimento da dupla fenda serve para avaliar se um material ele se comporta como partícula ou como onda. O princípio do método experimental é o mesmo, difere apenas no resultado. E quando um material se comporta como partícula, ele vai incidir no contato com duas fendas e vai se aglomerar apenas na região onde é direcionada com a fenda. E quando o material se comporta como onda, ele vai bater no reparo e vai se espalhar por toda a tela, causando ondulações, intensidade de onda em toda a extremidade da tela e principalmente no centro, que é quando os dois feixes de ondas se juntam. Uma aplicabilidade para a dualidade de onda de Brugge, ela serve para explicar o funcionamento do microscópio eletrônico. No microscópio eletrônico de transmissão, um feixe de elétrons é incidido sobre um material que deve ser suficientemente fino para não absorver esse feixe de elétrons completamente. E aí vai reproduzir a imagem lá no microscópio. E o microscópio eletrônico de varredura, o feixe de elétrons deve incidir num material que não é tão pequeno assim, e aí as partículas elas vão refletir a imagem do material no microscópio. Bom, uma vez estabelecida a natureza ondulatória das partículas, a preocupação da física quântica passou a ser determinar quais eram as grandezas físicas que de fato ondulavam. Por conta disso, em 1916, o físico austríaco Erwin passou a pesquisar uma maneira de determinar uma equação matemática que pudesse determinar a função dessa onda. A princípio, pensou-se nos campos eletromagnéticos e a densidade da matéria nas ondas piloto. Porém, essas especulações não tiveram sucesso. A construção dessa equação, ela fundamentou-se em conceitos da física corpuscular e da física ondulatória, sendo que dentro da física ondulatória utilizou-se os conceitos de equação de onda e de relação de Boole. Depois desse estudo, conseguiu determinar uma equação
conceitos ainda eram obscuros. Já em 1928, Max Born conseguiu fazer uma associação com a equação descoberta por Hermann, em que ele chamou de descrição probabilística dada pelo quadrado da função de onda. Nessa relação, ele determinou que quanto maior o quadrado da função da onda, maior seria a probabilidade de se encontrar uma partícula. A consequência desta descoberta para a física quântica foi de que a natureza, em sua essência, apresenta um comportamento probabilístico e não determinístico. Bom, gente, como consequência da teoria quântica, o físico alemão Heisenberg mostrou em 1927 que devemos obedecer o princípio da incerteza. Nele disse que não podemos determinar com uma certa precisão duas grandezas físicas que formem um par, ditos conjugados, como exemplo, a posição e a quantidade de movimento, assim como o tempo e energia. Como consequência do princípio da incerteza, a noção de trajetória não pode existir, porque se sabemos com exatidão onde a partícula está, como é que não podemos saber para onde é que ela vai seguir? Com isso também, a relação da órbita do elétron em torno do átomo também não pode existir, porque se sabemos a posição desse elétron em determinado ponto da trajetória, também não podemos saber a sua direção, que é dada pela quantidade de movimento. Bom, o princípio da incerteza, ele tem uma conexão muito íntima com a natureza ondulatória, que essa relação era comprovada através de um experimento denominado de difração por um orifício de feixe de luz. Vamos supor que ao invés de ondas luminosas, estivéssemos passando um feixe de elétron. Agora aqui, observemos essa imagem, que é uma imagem obtida quando a gente propaga o feixe de elétrons em relação ao alvo. Bom, se quisermos saber por onde o caminho que o elétron vai seguir, teríamos que diminuir essa abertura aqui, por onde o elétron está passando. Se diminuirmos essa abertura, vai implicar numa diminuição desse ângulo θ aqui. Com essa diminuição, vai implicar também no momento que o elétron chega ao alvo. Então, se soubermos a direção do elétron, não temos como saber o movimento, porque sempre vai estar variando a depender da variação da posição. Bom, com a condição de primeiro mínimo, deu-se origem à relação da incerteza de Heisenberg. Bom, gente, um outro exemplo do princípio da incerteza é em relação à largura de banda. De acordo com a teoria de Fourier, o pulso ondulatório é constituído pela superposição de ondas senoidais, usualmente reunidas numa faixa de largura bem definida em torno de uma frequência média. A partir da teoria matemática de Fourier, o pulso ondulatório e a largura da banda obedecem essa desigualdade. Assim, se quisermos reduzir a duração dos pulsos, temos que usar uma faixa de frequência mais larga. Esse resultado ele permite que entendamos por que uma conexão de internet de banda mais larga permite que a transferência de dados seja mais rápida. Todo esse princípio da incerteza de Heisenberg, segundo o ponto de vista filosófico, ele quebrou com o determinismo newtoniano, em que pregava que se aplicássemos as fórmulas de Newton, poderíamos conhecer toda a evolução de um sistema de partículas. Já com a incerteza de Heisenberg, provamos
enunciado por Niels Bohr em 1928, no qual ele assegura que a natureza da matéria e a energia ela é igual e que os aspectos ondulatórios e corpusculares eles não são contraditórios e sim complementares. Daí vem o nome ao princípio. Isso significa que a natureza corpuscular e ondulatória elas podem ser detectadas ou observadas separadamente através de métodos e experiências específicas, como por exemplo, quando você utiliza o experimento da dupla fenda. A evidência da luz ela vai ser dada através do aspecto ondulatório. Já quando você utiliza a experiência do efeito fotoelétrico, a evidência da luz ela vai ser dada através do aspecto corpuscular. E isso foi comprovado por Einstein. Assim, o princípio da complementariedade ele vai atestar a questão da ambiguidade e a natureza dual da matéria e da energia. Já o princípio da correspondência, que também foi enunciado e proposto por Niels Bohr, ele vai atender a necessidade de pôr em paralelo as realidades quânticas e clássicas, dizendo que elas não são contraditórias e sim correspondentes. Esse princípio ele vai afirmar que a grandeza quantizada ela é observada, quando observada ela tende ao clássico e quando ao número quântico ela vai tender ao infinito, dando alguns exemplos, o caso dos números leptônicos, da hipercarga, da estranheza, entre outros. Um exemplo é o spin, que é um momento angular, que não pode ser considerado no mundo clássico devido ao seu número ser muito pequeno. E daí ele acaba